Milionário disfarçado descobre a beleza indígena e vive um amor inesperado e verdadeiro. William Ashford, um milionário inglês acostumado ao luxo e à sofisticação, decidiu que era hora de uma mudança. Em uma busca desesperada por algo mais significativo, embarcou em uma jornada ao Brasil. O que ele não esperava era que sua vida mudaria para sempre em uma noite mágica, ao som de tamborilar de árvores e cantos ancestrais. Chegando à floresta amazônica, William sentiu uma energia vibrante no ar. Ele ouviu os rumores de uma celebração indígena. Curioso, decidiu se juntar aos grupos de turistas que partiam em busca da vivência cultural. A atmosfera estava carregada de cores e sons. Os indígenas dançavam em um círculo, suas vestes exuberantes refletindo a luz de um céu estrelado. A brisa noturna trazia o aroma doce da terra úmida e a fumaça de ervas aromáticas. Era um espetáculo de vida. Ali ele a viu, Aruana. Para ele, a visão dela foi como um feitiço. Cabelos longos e negros como a noite, pele morena iluminada pela lua e um sorriso que parecia abraçar o mundo. Nela, William enxergava não apenas uma beleza singular, mas a essência pura de uma cultura que ele mal conhecia. Quando Aruana puxou William para dançar, tudo ao seu redor desapareceu. Os movimentos eram hipnóticos. O ritmo tribal o aprisionou em uma espiral de sentimentos que ele nunca tinha experimentado. Ao girar e saltar com ela, a música tocava seu coração. Com uma coragem que ele não sabia que possuía, enquanto as estrelas cintilavam acima, William se declarou: Aruana, eu quero passar minha vida ao seu lado. Você aceita se casar comigo? O português saiu trêmulo, mas cheio de sinceridade. O sorriso de Aruana se desfez rapidamente ao ouvir o cacique, pai dela, pronunciar um desafio. Para conquistar seu respeito e provar seu amor, William precisaria viver entre a tribo e aceitar suas responsabilidades. Ele sentiu o... E assim começou a jornada de autodescoberta de William. O choque cultural era intenso. Ele aprendeu a pescar no rio, a caçar e até a fazer medicamentos naturais com as ervas da floresta. Cada dia era uma batalha contra seus medos e a saudade de sua vida luxuosa na Inglaterra. O sol queimava sua pele, as noites eram frias, mas sua conexão com a tribo e principalmente com Aruana crescia. Após semanas de luta, ele conquistou o respeito deles e o coração dela. Mas a felicidade tinha um prazo. Quando retornar à Inglaterra para apresentar a amada à sua família, William viu que o mundo ao qual ele pertencia era mais complicado do que imaginava. Aruana se sentia deslocada e a pressão dos preconceitos começou a se infiltrar em sua relação. Decidiram voltar ao Brasil, mas os fantasmas do passado ameaçavam a união que tanto lutaram para construir. Um antigo rival de William ressurgiu, sedento por vingança. E ele se perguntava se o amor que floresceu à beira daquele rio conseguiria R. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! William e Aruana decidiram voltar ao Brasil, mas mal sabiam que a pressão do passado seria apenas uma das muitas tempestades que enfrentariam. Em uma noite tranquila na aldeia, enquanto os sons da floresta vibravam ao redor como um abraço acolhedor, um grito cortou o ar. Todos na aldeia ficaram paralisados, alertas. O cacique, que já havia se tornado um mentor para William, correu para o centro da assembleia, a expressão grave. Uma tragédia. Ele murmurou. E o pânico começou a se espalhar como fogo na palha seca. William Co.
Seu olhar refletia uma mistura de preocupação e medo. O que está acontecendo? Ele perguntou, mas tudo o que ouviu foi um sussurro sombrio que se espalhava entre os aldeões. Finalmente um jovem guerreiro entrou, ofegante e com o rosto pálido. É a Yara. Ela foi capturada. A menção do nome fez a multidão se agitar. Yara era uma das melhores curandeiras da tribo, conhecida por seu dom de conectar-se com os espíritos da floresta. Sem ela, a harmonia entre o povo e a natureza poderia ficar ameaçada. William se lembrou de uma velha lenda que ouvira durante suas semanas de aprendizado. A floresta tinha seus próprios guardiões, e aqueles que a ofendessem pagariam um preço alto. Quem é o responsável por isso? Ele indagou, sentindo um nó se formar no estômago. O guerreiro continuou. Um grupo de homens brancos, armados com armas de fogo, ameaçando nossa terra, a levaram. O ar estava pesado. Uma nova realidade se impôs sobre William. A luta pela sobrevivência daquela cultura que ele aprendera a amar. Quando William olhou para Aruana novamente, viu a expressão dela mudar, como se uma sombra tivesse passado sobre seu rosto. William, eu preciso te contar algo. Ela hesitou, a voz trêmula. Sim, seu coração estava se apertando. A Yara, ela é minha mãe. As palavras caíram como um trovão, fazendo o mundo de William girar. Ele se sentiu desmoronar. Todo aquele tempo, ele havia acreditado que o amor de Aruana era puro e livre, mas agora ele percebia que havia um peso imenso atrelado a essa verdade. O olhar que Aruana lhe lançou refletia não só amor, mas uma dor profunda. Eu nunca te contei, porque achei que isso poderia te afastar. Por que não me contou? William perguntou, sua infância de privilégios tão distante naquele momento. A ideia de perder Aruana, de vê-la dividida entre o amor e a lealdade à sua mãe, o envolveu em uma onda de desespero. Mas não era só isso. Uma voz sussurrava dentro dele. Seria aquele amor realmente genuíno? Ou apenas uma poção mágica da floresta? Uma ilusão criada pelos encantos de Aruana? A multidão clamava por ação, enquanto os homens brancos gritavam, riendo de uma maneira alguma. Devemos resgatar Yara. A força do povo ecoava, mas naquela agitação explosiva, William estava petrificado. Uma ferida profunda se formou em seu coração. Ele sabia que precisava correr atrás de Yara, mas a pergunta permanecia. O que ele realmente sabia sobre a mulher que amava? Com um grito, Aruana estendeu a mão para ele. Mas será que ele seguiria? A luta estava diante deles, mas um caos interior o consumia. E com isso, a floresta pareceu sussurrar um aviso sombrio, como se os espíritos estivessem ali, observando, aguardando a escolha de William. William se sentiu paralisado, enquanto Aruana estendia a mão. A multidão ao redor clamava por ação, mas os ecos do seu coração disputavam espaço com a urgência daquele momento. Como ele poderia resgatar Yara, a mãe de Aruana, e ainda lidar com a tempestade de sentimentos que o consumia? Ele hesitou, seu olhar preso na expressão aflita de Aruana. Mas antes que pudesse decidir, o cacique ergueu a voz, firme. Precisamos de um plano. Ele ordenou. O povo começou a discutir estratégias, mas William estava perdido em pensamentos. Como alguém tão importante poderia ser capturada? E quem eram aqueles homens? Ele se perguntava até que uma voz quebrou seu devaneio. William era o guerreiro que trouxe a notícia. Ele parecia mais pálido agora, como se um peso novo tivesse se instalado sobre seus ombros. A Yara não é só uma curandeira. Ela tem um poder ancestral que os invasores desejam. Aruana olhou em volta, apreensiva. Mas por que alguém precisaria dela? Sussurrou com lágrimas iminentes nos olhos. Porque ela é a guardiã de um segredo, algo que pode mudar tudo. O guerreiro acrescentou, sua voz tremendo. E entre eles há algo mais. Um deles pode ser seu pai. As palavras dele caíram como uma bomba. O ar ficou pesado.
William quase não acreditou no que ouviu. Pai? Ele repetiu, olhando para Aruana. A expressão dela mudou. Um misto de confusão e vergonha. Eu nunca soube, ela murmurou, a voz mal saindo. Minhas memórias sobre ele são vagas, mas meu povo sempre disse que ele poderia voltar um dia. Um homem branco, um traidor. William se sentiu enjoar. Não era apenas uma luta contra homens armados agora. Era uma luta que envolvia família, segredos e a própria essência de Aruana. Como você não me contou isso antes? Ele insistiu, as palavras escapando por um impulso. Para te proteger. Para proteger a todos nós, respondeu, a voz alta. Nós sempre acreditamos que o seu povo nos abandonou, que você nunca compreenderia. Neste instante, a multidão explodiu em gritos. Um dos invasores havia se aproximado demais da aldeia e, em meio à confusão, uma flecha voou. A tragédia desenrolou-se rapidamente. Enquanto todos se viravam para o som da luta que se aproximava, William viu um homem em trajes ocidentais se destacando, seus olhos frios e calculistas. Seu coração disparou. É ele, é o seu pai, Aruana gritou, o desespero transparecendo em sua voz. O homem se aproximava. Sua presença impunha terror. Nesse turbilhão de emoções, uma pergunta ecoou sufocante. Ele deveria lutar por Aruana ou contra sua própria origem? Os ecos da luta aumentavam, enquanto os homens armados se aproximavam. E a verdade, como uma sombra, já não parecia mais clara. O amor que ele pensava ser puro, agora carregava o peso de um legado sombrio. E no fundo, ele sentia o medo. Seria possível amar alguém dividido entre dois mundos? William ficou paralisado, enquanto Aruana estendia a mão. O pânico na aldeia intensificou-se com os gritos das pessoas. Ele sabia que precisava agir, mas seu coração estava um turbilhão. Como poderia resgatar Yara, a mãe de Aruana, e ainda lidar com a confusão sobre sua própria família? A presença do homem que se aproximava parecia dominá-lo, seu olhar carregado de frieza. Ele é seu pai! O grito de Aruana cortou o ar como uma lâmina afiada. William sentiu o chão tiltar sob seus pés. Para onde ele poderia olhar? A raiva, o medo, a dor, tudo isso se misturava dentro dele. Mas antes que pudesse refletir, o cacique bradou: William, precisamos de você! A urgência de sua voz trouxe-o de volta à realidade. Quando a batalha começou, flechas voaram e gripes ecoaram. Ele sentiu a adrenalina correndo por suas veias. O homem se destacou, liderando o ataque. William sentiu que a única coisa a fazer era se levantar e lutar. Com um movimento rápido, agarrou uma flecha e mirou na direção do invasor. Mas o som de um disparo ecoou, perturbando tudo. William, cuidado! Aruana gritou em desespero. William virou-se a tempo de ver um dos invasores disparar uma arma contra a tribo. A bala atingiu um guerrilheiro, que caiu ao chão. Um momento marcado por um silêncio estrondoso. O horror nos olhos de Aruana fez seu coração parar por um instante. Tudo o que ele havia aprendido, tudo o que havia vivido, estava em risco. No meio do caos, algo dentro dele começou a se agitar. Seus próprios laços familiares estavam se entrelaçando com o que estava acontecendo. Não pode ser! Ele recordou as lendas que ouvira sobre a floresta e seus guardiões. Se Yara for a guardiã de um segredo ancestral, que tipo de poder isso representa? O nó na garganta se fazia mais forte a cada segundo. Aruana estava no meio da confusão, e ele precisava mantê-la segura. Mas então, enquanto ele se movia para proteger a amada, seu próprio pai se virou. Eu não posso deixar você escapar novamente, ele gritou. Um olhar cheio de desprezo cravado em William. Não existe espaço para você aqui. Aquelas palavras cortaram como uma faca. No instante seguinte, William sentiu uma explosão de dor em seu lado. Ele olhou para baixo
e percebeu que uma flecha o atingira. Mas o que o deixou em choque foi a expressão de Aruana. Seus olhos se alargaram e seu rosto perdeu toda a cor. "William!" ela gritou, e seu coração desmoronou ao vê-lo cambalear. Mas a surpresa não se limitou a isso. Do meio da multidão, uma figura surgiu. Era Yara, certa e firme como uma rocha. "Chega!" ela bradou, sua presença iluminando o campo de batalha. Os invasores pararam, confusos. O que estava acontecendo? "Vocês acham que podem levar minha vida e ficar impunes? Eu sou a guardiã, e hoje posso invocar a força da floresta." O céu escureceu instantaneamente. Nuvens giraram em um vórtice sobre a aldeia, e os ventos começaram a soprar ferozmente. William sentiu seu corpo gelar ao ver a transformação. Yara expandiu-se, seus braços se ergueram e a floresta começou a responder. Em um instante, raízes se levantaram do solo, formando barreiras em volta dos invasores, e a terra parecia pulsar. William, ainda lutando contra a dor da dor, puxou Aruana. "Não podemos ficar aqui." Mas a expressão dela se endureceu. "Ele não é apenas seu pai, William. Ele é um dos líderes desse ataque. Ele tem um plano nefasto para destruir nossa cultura." William sentiu o mundo girar. Ela estava certa. E que ele tinha acreditado ser uma jornada de amor, agora estava cheia de traição e segredos. A conexão de seu passado estava prestes a desmoronar todas suas certezas. "Não pode ser!" ele gritou, sentindo um nó crescer novamente. "Você não pode me deixar!" Mas Aruana olhou nos olhos dele, e ele viu uma determinação que não conseguia compreender. "William, não podemos salvar todos. Precisamos escolher. Eu não posso perder minha mãe." A tempestade em torno deles intensificou-se, relâmpagos cruzando o céu como sinais de advertência. E então, em um golpe final, Yara desferiu um grito que ecoou pela floresta, um som ancestral que dominou a cena, aumentando a tensão. O coração de William disparou, e ele se perguntou: quem realmente era ele agora? Qual era o seu papel nessa luta? O amor? A lealdade? Uma escolha entre mundos que o deixava destruído. Em meio à escuridão, ele percebeu que a batalha estava apenas começando e que ele mesmo poderia ser o maior inimigo do seu amor. E foi nesse momento que as raízes da floresta começaram a avançar, ameaçando engolir tudo, incluindo seus sentimentos, suas escolhas e principalmente seu futuro. O que aconteceria a seguir? Ele não tinha mais certeza de nada. E no fundo, ele sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. William estava paralisado, a batalha em torno dele se intensificando. Aruana segurava sua mão com uma força que não refletia seu medo. O olhar dela estava fixo em sua mãe, Yara, que agora se erguia como uma figura poderosa e mística. Os ventos uivavam, e a floresta parecia viva, como se estivesse respondendo ao clamor de sua guardiã. "Isso é real!" William gritou, enquanto o caos se desenrolava diante deles. "A natureza está ao nosso lado." Mas seu coração estava pesado. Como poderia uma mulher começar a fazer isso, conjurando poderes ancestrais, enquanto eles estavam no meio de uma batalha? Yara ergueu a mão mais uma vez, e a tempestade pareceu intensificar. Lightning cortou o céu, e todos os olhos estavam fixos nela. William olhou para Aruana, o desprezo e a confusão em seus olhos refletindo seu próprio tumulto. Era surpreendente como tudo o que ele pensava saber parecia ruir. "William, precisamos ajudar minha mãe!" Aruana exclamou, puxando-o em direção ao centro da ação. Mas quando eles se juntaram aos outros, um grito rasgou o ar. Um guerreiro correu em direção a eles, os olhos arregalados de terror. "Eles estão vindo! Os invasores!" Enquanto a multidão se aglomerava, William sentiu algo gelado e forte no fundo de seu ser. "Aruana, precisamos fazer algo." Quando se virou para ela, viu que algo na expressão dela mudara.
Não, não pode ser. Sua voz era um sussurro trêmulo. Aruana hesitou, e os olhares de todos estavam voltados para ela. Eu não consegui me segurar. Ela respirou fundo. Agora você vai descobrir a verdade! A multidão estava ansiosa. A tensão era palpável. William, você precisa saber quem eu realmente sou. Ela não era apenas a bela indígena que ele tinha conhecido nas festas da tribo. Não. Ela continuou. Eu sou a descendente de um antigo clã. E nosso grande segredo é que fomos os guardiões do poder da floresta antes de chegarem os invasores. A Yara é a guardiã. Mas eu também. Suas palavras ficaram pairando no ar, pesadas como chumbo. E então, algo chocante aconteceu. Yara, ainda em sua forma majestosa, virou-se para Aruana, a força dela ecoando nas palavras. Você é a escolhida, Aruana. O seu pai, o homem que veio até nós, não apenas te abandonou, mas também quebrou um pacto ancestral que poderia proteger nosso povo. Ele é próprio meu pai. O eco na voz de Aruana era um misto de incredulidade e dor. Os membros da tribo pareciam estar em um estado de choque. A revelação rodava como onda pela multidão. Sim, Aruana. Yara continuou, e a tempestade ao redor deles começou a ficar mais intensa. Ele fez um juramento para salvar nossa cultura, mas se entregou aos desejos da vida que foi dada a ele. E agora, ele está aqui, em busca de poder, fazendo mal a todos nós. William ficou chocado. O que estava acontecendo? O homem que ele lembrava vagamente, o mesmo que havia beixado sua mãe, era um inimigo agora? Ele balançou a cabeça, tentando entender. Sua própria herança se misturava com a de Aruana, e tudo parecia um fio emaranhado, uma confusão de lealdades e amores. E antes que pudesse processar tudo, a figura de Yara começou a desvanecer. Eu farei o que for preciso. Aruana, você precisa usar o poder que herdou. A voz dela ecoou. Mais um último aviso, antes de desaparecer na bruma da floresta. Aruana estava paralisada. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. William a segurou, tentando proporcionar algum conforto em meio ao caos. Mas mesmo ao agarrar suas mãos, uma tempestade dentro dele rugia. O que isso quer dizer, Aruana? O que faremos agora? Seu coração estava sem chão. Ela olhou para ele, a paixão em seus olhos misturada com desespero. Precisamos entender o que nosso legado representa. E precisamos fazer isso agora, antes que seja tarde demais. Um grito repentino explodiu na aldeia e, no meio do pânico, um homem surgiu. O invasor se aproximou. Quando o olhar de William se fixou nele, os olhos se arregalaram em reconhecimento. Era seu pai. No meio da confusão, tudo se alinhou e, naquele momento, algo que parecia impossível fez o mundo de William desabar. O que você está fazendo aqui? Ele gritou, reconhecendo o homem que ele pensava ser um mero fantasma de seu passado. A tempestade da floresta e os laços do amor se tornaram uma carga indesejada e dolorosa. O que era amor se transformou em horror, os sentimentos se misturando, enquanto tudo ao seu redor desmoronava em uma confrontação inevitável. Naquele momento, William soube uma coisa. Tudo o que ele acreditava ter construído poderia se perder. Ele estava prestes a descobrir quem realmente era, mas também a ser testado de formas que ele nunca imaginou. E a pior parte, não havia como voltar atrás. William ficou paralisado, a batalha em torno dele se intensificando. Aruana segurava sua mão com uma força que não refletia seu medo. O olhar dela estava fixo em sua mãe, Yara, que agora se erguia como uma figura poderosa e mística. Os ventos uivavam e a floresta parecia viva, como se estivesse respondendo ao clamor de sua guardiã. Isso é real, William gritou, enquanto o caos se desenrolava diante deles. A natureza está ao nosso lado. Mas seu coração estava pesado.
Como poderia uma mulher começar a fazer isso, conjurando poderes ancestrais, enquanto eles estavam no meio de uma batalha? Yara ergueu a mão mais uma vez, e a tempestade parecia intensificar. Relâmpagos cortaram o céu, e todos os olhos estavam fixos nela. William olhou para Aruana, o desprezo e a confusão em seus olhos, refletindo seu próprio tumulto. Era surpreendente como tudo o que ele pensava saber parecia ruir. William, precisamos ajudar minha mãe! Aruana exclamou, puxando-o em direção ao centro da ação. Mas quando eles se juntaram aos outros, um grito rasgou o ar. Um guerreiro correu em direção a eles, os olhos arregalados de terror. Eles estão vindo! Os invasores! Enquanto a multidão se aglomerava, William sentiu algo gelado e forte no fundo de seu ser. Aruana, precisamos fazer algo! Quando se virou para ela, viu que algo na expressão dela mudara. Não! Não pode! A Yara é a guardiã! Mas eu também! Suas palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. E então, algo chocante aconteceu. Yara, ainda em sua forma majestosa, virou-se para Aruana, a força dela ecoando nas palavras. Você é a escolhida, Aruana. O seu pai, o homem que veio até nós, não apenas te abandonou, mas também quebrou um pacto ancestral que poderia proteger nosso povo. Ele é próprio meu pai? O eco na voz de Aruana era um misto de incredulidade e dor. Os membros da tribo pareciam estar em um estado de choque. A revelação rodava como onda pela multidão. Sim, Aruana. Yara continuou, e a tempestade ao redor deles começou a ficar mais intensa. Ele fez um juramento para salvar nossa cultura, mas se entregou aos desejos da vida que foi dada a ele. E agora ele está aqui, em busca de poder, fazendo mal a todos nós. William ficou chocado. O que estava acontecendo? O homem que ele lembrava vagamente, o mesmo que havia deixado sua mãe, era um inimigo agora? Ele balançou a cabeça, tentando entender. Sua própria herança se misturava com a de Aruana, e tudo parecia um fio emaranhado, uma confusão de lealdades e amores. E antes que pudesse processar tudo, a figura de Yara começou a desvanecer. Eu farei o que for preciso. Aruana, você precisa usar o poder que herdou. A voz dela ecoou. Mais um último aviso antes de desaparecer na bruma da floresta. Aruana estava paralisada. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. William a segurou, tentando proporcionar algum conforto em meio ao caos. Mas mesmo ao agarrar suas mãos, uma tempestade dentro dele rugia. O que isso quer dizer, Aruana? O que faremos agora? Seu coração estava sem chão. Ela olhou para ele, a paixão em seus olhos misturada com desespero. Precisamos entender o que nosso legado representa, e precisamos fazer isso agora, antes que seja tarde demais. Um grito repentino explodiu na aldeia, e no meio do pânico, um homem surgiu. O invasor se aproximou. Quando o olhar de William se fixou nele, os olhos se arregalaram em reconhecimento. Era seu pai. No meio da confusão, tudo se alinhou, e naquele momento, algo chocante o atingiu como um raio. William estava paralisado, incapaz de processar a cena. Olhando para o rosto que conhecia apenas de fotos, viu algo que o deixou em choque. O homem, o mesmo que abandonou sua mão, agora estava cercado por homens armados, comandando os invasores. Não! O que você está fazendo aqui? Sua voz soou como um lamento, revelando a tensão pulsante em seu peito. Eu vim para terminar o que comecei, William. Seu pai disse, com uma frieza que congelou o coração do jovem. Vocês acham que podem nos deter? Nós não somos os vilões. Estamos aqui para restaurar a grandeza de nossa terra. As palavras cortaram como uma faca.
William sentiu que o chão se abria sob seus pés. Aruana olhou para ele, seus olhos cheios de perguntas não formuladas. O homem que ele havia esperado conhecer era, na verdade, a personificação de tudo que ele lutava contra. Você é meu pai, e é por isso que você está lutando do lado deles? As palavras saíram de seus lábios como um sussurro incrédulo. A realidade se despedaçava em sua mente, e o desespero ardente o consumia. Eu estou lutando pelo nosso futuro, William. Você e Aruana têm poder que podem transformar tudo. Juntos, somos inigualáveis. Ele avançou, e a tensão na aldeia elevou-se. William, sentindo que estava no centro de um furacão, teve que decidir rapidamente. O que fazer? Confiar no homem que ele sempre desejou conhecer? Ou lutar contra ele para proteger a mulher que amava e sua compura? Ele se virou para Aruana, o desespero em seu olhar refletindo a turbulência em seu coração. Mas antes que ele pudesse responder, um forte estalo ressoou como o som de um trovão. No meio da confusão, Yara, que parecia ter desaparecido, reapareceu com um brilho intenso nos olhos. Não, isso não pode acontecer. A linhagem de vocês guarda um segredo que nem mesmo você sabe. William. Os murmúrios na multidão se intensificaram. A verdade estava prestes a ser revelada. William se sentiu tenso. Um frio percorreu sua espinha. O que mais poderia ser desenterrado daquela história já conturbada? Qual era o segredo que poderia mudar tudo mais uma vez? As palavras de Yara esvoaçavam no ar, o mistério que o cercava. Vocês não são apenas filhos da floresta, mas parte de um legado que pode unir ou destruir mundos. E com isso, a verdadeira batalha não era apenas contra os invasores, mas contra si mesmos e os segredos que guardavam. William olhou para Aruana, e tudo parecia girar enquanto o peso da verdade ameaçava esmagá-los. Seria mesmo possível que eles fossem os protagonistas de uma história muito maior do que imaginavam? E que a verdadeira luta estava apenas começando? William estava paralisado. A batalha em torno dele se intensificando. Aruana segurava sua mão com uma força que não refletia seu medo. O olhar dela estava fixo em sua mãe, Yara, que agora se erguia como uma figura poderosa e mística. Os ventos uivavam e a floresta parecia viva, como se estivesse respondendo ao clamor de sua guardiã. Isso é real, William gritou, enquanto o caos se desenrolava diante. Como poderia Yara conjurar poderes ancestrais enquanto enfrentavam um inimigo tão poderoso? Yara ergueu a mão mais uma vez e a tempestade parecia intensificar. Relâmpagos cortaram o céu e todos os olhos estavam fixos nela. William olhou para Aruana, o desprezo e a confusão em seus olhos refletindo seu próprio tumulto. Era surpreendente como tudo o que ele pensava saber parecia ruir. William, precisamos ajudar minha mãe, Aruana exclamou, puxando em direção ao centro da ação. Mas quando eles se juntaram aos outros, um grito rasgou o ar. Um guerreiro correu em direção a eles, os olhos arregalados de terror. Eles estão vindo! Os invasores! Enquanto a multidão se aglomerava, William sentiu algo gelado e forte no fundo de seu ser. Aruana, precisamos fazer algo. Quando se virou para ela, viu que algo na expressão dela mudara. Não pode ser. Sua voz era um sussurro trêmulo. Aruana hesitou, e os olhares de todos estavam voltados para ela. Eu não consegui me segurar. Ela respirou fundo. Agora você vai descobrir a verdade. A multidão estava ansiosa. A tensão era palpável. William, você precisa saber quem eu realmente sou. Ela não era apenas a bela indígena que ele tinha conhecido nas festas da tribo. Não. Ela continuou. Eu sou a descendente de um antigo clã. E nosso grande segredo é que fomos os guardiões do poder da floresta antes de chegarem os invasores. A Yara é a guardiã, Mayfield também. E então algo chocante aconteceu. Yara, ainda em sua forma majestosa, virou-se para Aruana, a força dela ecoando nas palavras.
é a escolhida, Aruana. O seu pai, o homem que veio até nós, não apenas te abandonou, mas também quebrou um pacto ancestral que poderia proteger nosso povo. Ele é meu pai? O eco na voz de Aruana era um misto de incredulidade e dor. Sim, Aruana. Yara continuou, e a tempestade ao redor deles começou a ficar mais intensa. Ele fez um juramento para salvar nossa cultura, mas se entregou aos desejos da vida que foi dada a ele. E agora ele está aqui, em busca de poder, fazendo mal a todos nós. Nesse instante, a terra começou a tremer. William sentiu o solo sob seus pés se agitar, as raízes da floresta se movendo de maneira impressionante. Todos estavam paralisados e a atmosfera carregada de eletricidade tornou-se insuportável. Lembrando-se das lendas, William se perguntou se a floresta estava respondendo à angústia das almas. Mas o que aconteceu a seguir os deixou sem palavras. Uma grande fissura se abriu na terra. William olhou de relance e sua visão ficou turva enquanto algo emergia das profundezas. Uma enorme e antiga árvore, com troncos grossos e raízes musculosas, começou a girar em torno do centro da batalha. "Eles não podem nos deter!" gritou um homem do grupo dos invasores. Um sorriso sardônico se espalhou pela cara dele. "Vocês não conhecem a verdade. Yara e sua linhagem não têm poder sobre nós." William lutou para entender. O que o homem quis dizer? Qual verdade? O caos explodiu ao seu redor e Aruana voltou-se para ele, os olhos brilhando com uma mistura de energia e medo. "William", ela gritou. "O quê?" E com isso, a árvore envolveu William e Aruana em uma onda de poder que fez sua visão escurecer. Quando sua visão se recuperou, algo um pouco surreal aconteceu. Outros membros da tribo, familiares de Aruana, estavam ali, cercando a árvore. "Vocês não devem interferir." A voz do homem ecoou. "As trevas estão com aquele que realmente controla este lugar." Quando a poeira baixou, Aruana virou-se para William, seus olhos arregalados, e ele percebeu. Não eram apenas os invasores que cercavam o povo. Havia aliados e antigos amigos que haviam se infiltrado nas sombras. Mas a maior revelação os atingiu como um raio. O homem que havia elogiado seu poder era seu pai. "Pai?" William sussurrou, incrédulo. As peças começaram a se unir de maneira assustadora. Como as lealdades poderiam estar tão entrelaçadas? "Sim, eu sempre estive aqui", gritou o homem, com um sorriso perturbador, enquanto avançava. "Eu sou o verdadeiro herdeiro do poder, não Aruana. E você, meu filho, será o meu novo legado." William sentiu um frio percorrer sua espinha. A batalha estava longe de terminar, e agora uma nova e aterrorizante aliança se formava. Aruana. A palavra escapou de seus lábios como um gemido, enquanto o chão sob eles tremia. O que isso significava para seu amor? Para sua própria identidade. Eles estavam em uma guerra bizarra, e os laços familiares poderiam ser a chave de tudo. E no meio dessa tempestade e revelações, a única certeza era uma: a verdadeira luta ainda estava por vir. E eles não podiam se dar ao luxo de perder qualquer um deles. O que foi prometido poderia ser terrível demais para suportar. William ficou paralisado, incapaz de processar a cena. O homem que ele sempre desejou conhecer agora o encarava com um sorriso frio. O que estava acontecendo? Aquela batalha... "E sempre estive aqui", gritou o homem. "Vocês acham que podem me impedir de recuperar o que é nosso? Você e essa mulher indígena?" Seu olhar lançava desprezo. "Estão no meu caminho. Eu não hesitarei em eliminar qualquer um que se opõe a mim." Os gritos ecoavam, a tensão aumentava, e William sentiu seu mundo desmoronar. Antes que pudesse dizer outra palavra, um tremor percorreu o chão. Os invasores estavam se aproximando, as sombras ameaçadoras deles se destacando contra a luz fraca da tempestade. "William, precisamos nos unir."
Aruana gritou. Mas antes que ele pudesse responder, a terra ruiu sob seus pés. Uma explosão de luz ofuscou a visão de todos. A árvore antiga começou a se contorcer, crescendo como que viva, soltando raízes como serpentes. Não, não, não! O pai de William berrou, a ira em sua voz misturando-se a um desespero. Isso não pode acontecer. E no clímax daquele caos, Aruana ergueu as mãos. Uma energia pulsante brotou dela. Um brilho que iluminou a escuridão. Eu sou a escolhida. Não vou deixar que o mal levante sua cabeça novamente. Então, tudo aconteceu de uma vez. Assim que a energia da floresta se misturou à fúria de Aruana, um raio atingiu diretamente seu pai. Ele caiu ao chão, seus olhos se arregalando de terror. Mas não foi apenas o homem que desabou. O que ninguém esperava aconteceu naquele instante fatal. Uma fissura se abriu no chão e uma onda de calor emanou dela. E do nada, um verde luminoso surgiu, envolvendo William em uma aura intensa. Não! Aruana gritou. Mas era tarde demais. William sentiu uma onda de poder incomum correr por sua corrente sanguínea. Lembrou-se das lendas sobre guardiões, sobre fúria ancestral e sacrifício. Mas o que era essa energia que agora o preenchia? De repente, a expressão de Aruana mudou. William, você é super. O pânico em seus olhos se transformou em compreensão aterradora. Você não é apenas meu amor. Você também é um dos guardiões. É por isso que seu pai está aqui. Os murmúrios da tribo se intensificaram. A incredulidade se espalhava. Como assim? O que era isso? A adrenalina os envolveu a todos. Mas para William, tudo fez sentido de uma vez. Ele não era apenas um milionário perdido em busca de amor. Era parte de algo muito maior. Você tem que aceitar, William. Aruana quase implorou. Mas na confusão, quando ela se atirou em seus braços, uma nova verdade desabou sobre eles. Com a queda de seu pai, uma imagem aterrorizante cruzou a mente de William. Um pacto feito há muito tempo que ligava suas linhagens. Um acordo que mantinha os poderes da floresta em equilíbrio. O movimento dele poderia acabar com a vida de milhões. William, o que estamos fazendo? A voz de Aruana tremeu. Se você realmente é um guardião... Aquelas palavras ressoaram em sua alma, intensificando o choque. O que isso significava para seu amor? Como eles poderiam lutar contra uma história que estava escrita antes deles? O verdadeiro inimigo não era só seu pai, mas sim a ligação antiga que agora ameaçava separá-los. E antes que qualquer um pudesse reagir, o céu escureceu ainda mais e uma sombra colossal se projetou. Algo estava vindo. Um espírito ancestral da floresta, e seu olhar parecia querer devorar tudo. O que mais poderia ser revelado? William sentiu o peso de suas escolhas, e aquele momento se arrastou, como se o tempo tivesse parado. O que ele faria agora? Como poderia lutar contra seu próprio legado? O futuro estava diante dele, como uma tempestade se avizinhando no horizonte. E ele precisava decidir de que lado realmente estava. A verdade agora pesava mais que qualquer amor. O que a floresta exigiria dele? Se ele não se posicionasse, tudo poderia acabar. E até mesmo o amor que ele acreditava possuir. William estava paralisado, incapaz de processar a cena. O homem que ele sempre desejou conhecer. Agora o encarava com um sorriso frio. O que estava acontecendo? Aquela batalha não era mais apenas sobre amor ou lealdade. Era uma luta contra seu próprio sangue. Você é meu pai, e é por isso que está lutando ao lado deles? A incredulidade quase sufocou sua voz. Aruana olhou para ele, seu olhar repleto de confusão e tristeza. William, não pode ser! Sim, eu sempre estive aqui, gritou o homem. Vocês acham que podem me impedir de recuperar o que é nosso? Você e essa mulher indígena. Seu olhar lançava desprezo. Estão no meu caminho.
e eu não hesitarei em eliminar qualquer um que se oponha a mim. Os gritos ecoavam, a tensão aumentava, e William sentiu seu mundo desmoronar. Antes que pudesse dizer outra palavra, um tremor percorreu o chão. Os invasores estavam se aproximando, as sombras ameaçadoras deles se destacando contra a luz fraca da tempestade. William, precisamos nos unir! Aruana gritou. Mas antes que ele pudesse responder, a terra ruiu sob seus pés. Uma explosão de luz ofuscou a visão de todos. A árvore antiga começou a se contorcer, crescendo como que viva, soltando raízes como serpentes. Não, não, não! O pai de William berrou. A ira em sua voz misturando-se ao desespero. Isso não pode acontecer! E no clímax daquele caos, Aruana ergueu as mãos. Uma energia pulsante brotou dela. Um brilho que iluminou a escuridão. Eu sou a escolhida. Não vou deixar que o mal levante sua cabeça novamente. Então, tudo aconteceu de uma vez. Assim que a energia da floresta se misturou à fúria de Aruana, um raio atingiu diretamente seu pai. Ele caiu ao chão, seus olhos se arregalando de terror. Mas não foi apenas o homem que desabou. O que ninguém esperava aconteceu naquele instante fatal. Uma fissura se abriu no chão e uma onda de calor emanou dela. E do nada, um verde luminoso surgiu, envolvendo William em uma aura intensa. Não! Aruana gritou. Mas era tarde demais. William sentiu uma onda de poder incomum correr por sua corrente sanguínea. Lembrou-se das lendas sobre guardiões, sobre fúria ancestral e sacrifício. Mas o que era essa energia que agora o preenchia? De repente, a expressão de Aruana mudou. William, você é! O pânico em seus olhos se transformou em compreensão aterradora. Você não é apenas meu amor. Você também é um dos guardiões. É por isso que seu pai está aqui. Os murmúrios da tribo se intensificaram. A incredulidade se espalhava. Como assim? O que era isso? A adrenalina os envolveu a todos. Mas para William, tudo fez sentido de uma vez. Ele não era apenas um milionário perdido em busca de amor. Era parte de algo muito maior. Você tem que aceitar, William. Aruana quase implorou. Mas na confusão, quando ela se atirou em seus braços, uma nova verdade desabou sobre eles. Com a queda de seu pai, uma imagem aterrorizante cruzou a mente de William. Um pacto feito há muito tempo que ligava suas linhagens. Um acordo que mantinha os poderes da floresta em equilíbrio. O movimento dele poderia acabar com a vida de milhões. William, o que estamos fazendo? A voz de Aruana tremeu. Se você realmente é um guardião. Aquelas palavras ressoaram em sua alma, intensificando o choque. O que isso significava para seu amor? Como eles poderiam lutar contra uma história que estava escrita antes deles? O verdadeiro inimigo não era só seu pai, mas sim a ligação antiga que agora ameaçava separá-los. E antes que qualquer um pudesse reagir, o céu escureceu ainda mais, e uma sombra colossal se projetou. Algo estava vindo, um espírito ancestral da floresta, e seu olhar parecia querer devorar tudo. O que mais poderia ser revelado? William sentiu o peso de suas escolhas, e aquele momento se arrastou como se o tempo tivesse parado. O que ele faria agora? Como poderia lutar contra seu próprio legado? A tempestade rugia, e então um grito ecoou. Uma figura emergiu da bruma espessa. Era Yara. Aruana! William! A verdade que você não conhece está prestes a ser revelada. Todo mundo ficou em silêncio. Yara olhava com uma intensidade aterradora. O pacto não é apenas sobre proteger a floresta. É sobre o sacrifício que apenas você, William, pode fazer. A confusão tomou conta dele. Sacrifício? O que você quer dizer? As raízes ao redor começaram a se agitar. Yara continuou. A linhagem de vocês é entrelaçada. Se você não fizer o que deve, a conexão entre os mundos se quebrará.
e todos nós pagaremos um preço que será muito mais alto que nossas vidas. William sentiu seu coração disparar. No túnel escuro de suas revelações, ele viu um vislumbre aterrador. A destruição da própria floresta e dos seres que a habitam. Aruana estava ao seu lado, seu olhar de desespero refletindo a gravidade das palavras de sua mãe. William, é você ou todos nós? Aruana gritou, e suas mãos estavam ocupadas segurando a dele, transmitindo tudo o que era seu, amor, esperança e terror. Mas antes que ele pudesse responder, o chão tremeu novamente, mais forte. A sombra colossal pairava sobre eles, e William se viu paralisado. O futuro que parecia doce agora se tornava uma maldição. O que eu devo fazer? Ele gritou, a incerteza cortante dominando a cena. E no pico do terror, uma luz irrompeu do céu e uma voz ecoou. A escolha terá de ser feita. O que isso significava? A dúvida se espalhou e o dilema estava diante dele. O que deveria sacrificar para salvar quem amava? William olhou para Aruana e teve certeza de uma coisa. A luta estava apenas começando. E a verdade, a verdadeira verdade, estava prestes a ser revelada de uma vez por todas. William sentiu a pressão do mundo desmoronando ao seu redor. O pai, a figura que ele tinha idealizado, agora era um inimigo a ser enfrentado. Aruana olhava para ele com um misto de preocupação e amor, suas mãos se apertando nas dele. William, precisamos lutar juntos, ela gaguejou, sua voz carregada de emoção. A luz da árvore ainda pulsava ao redor deles, uma aura poderosa que parecia guiar suas ações. Mas como? Ele é meu pai. Como posso lutar com ele? William mal conseguia articular suas palavras, a confusão e a dor consumindo-o. Ele olhou para a figura imponente de Yara emergindo da bruma e sentiu uma onda de força. O que você quer que eu faça? Me diga! Clamou, sua determinação crescendo. Você tem que escolher, William. A sua linhagem é o que mantém o equilíbrio, mas essa escolha não é fácil. Lutar contra seu próprio sangue ou entregar-se ao desejo de poder que ele representa. Uma escolha que pode decidir o destino de todos. Yara respondeu, sua voz ecoando como um trovão. Aruana estava ao seu lado, a respiração acelerada. William, não podemos deixar que ele controle nosso futuro. É hora de quebrar esse ciclo. O que havia entre eles. O amor que floresceu entre as tribos tinha que prevalecer. Certa, William disse, sentindo uma nova determinação brotar dentro dele. Não lutaremos apenas por nós, mas por todos os que amamos. Ele se virou para o pai, que agora estava em pé, olhando-o com um misto de desprezo e incredulidade. Eu não sou mais a criança que você deixou? Sou parte da floresta. Sou parte da Aruana. E vou lutar por isso. A energia ao redor começou a vibrar. William ergueu as mãos. Sentiu a força da floresta circulando por suas veias. Raízes e ramos emergiam do chão, cercando o pai. Você não pode controlar isso, pai. O que você busca é uma ilusão. O homem franziu a testa, a raiva substituindo a confusão. William, você não sabe o que está fazendo. Bradou, mas as palavras soaram vazias. Perdidas na confusão da batalha que se aproximava. Não somos seus marionetes. Aruana interveio, sua voz firme. Vocês só querem o poder, mas isso não vale a vida de tantas pessoas. A intensidade da situação crescia, e o céu começou a se abrir. Raios caindo como se o próprio universo estivesse prestes a decidir. O pai de William hesitou, e nesse momento, a ligação entre a floresta e os jovens se intensificou. Um poderoso laço de amor e ancestralidade que fez a sombra se recuar. Eu não vou deixar que você destrua tudo por ganância, William gritou, e a resposta do pai foi o silêncio, como se ele estivesse percebendo pela primeira vez o que tinha perdido. Para surpresa de todos, uma luz irrompeu,
Yara, à frente deles, trouxe as mãos para o coração, conjurando energia que irrompia em ondas. Eu protegerei vocês. Estão conectados mais do que imaginam. Não é o poder que irá definir quem vocês são, mas o amor que os une. O homem recuou, e no exato momento em que a luz formou um círculo ao redor de William e Aruana, o pai começou a se desfazer. A escuridão que ele representava se dissipando. O que ele buscava não era poder, mas uma conexão que nunca teve. Eu espero que você encontre seu caminho, William murmurou, a dor ecoando em seu peito. E assim, com um último olhar, o pai desapareceu entre os ramos da árvore. A batalha não tinha sido em vão, mas também deixou cicatrizes profundas. Com um suspiro pesado, William se virou para Aruana, seu olhar aliviado, mas cheio de tristeza. Eles estavam juntos, mas sabiam que as cicatrizes não se apagariam tão cedo. Nós conseguimos, mas e agora? O que faremos com tudo isso? Perguntou, sua voz trêmula. Agora somos os guardiões. É nossa vez de proteger a floresta e nosso povo, respondeu Aruana, com um brilho de esperança nos olhos. E juntos podemos construir o futuro. Não vamos deixar que os erros do passado definam o nosso presente. Com a luz da floresta ao redor deles, William e Aruana se entrelaçaram em um abraço, sentindo a conexão que transcendeu as adversidades. Eles sabiam que a jornada estava apenas começando, mas com amor e determinação poderiam enfrentar qualquer tempestade que vir. E assim, um novo capítulo de esperança se desenhava sob as estrelas. Mas a floresta guardava segredos, e a linha entre luz e sombra era tênue. O futuro ainda era um mistério. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.